Bom dia! Olá, pessoal, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um privilégio estarmos mais uma vez aqui reunidos com vocês. Olha aí, mais um curso de naturopatia e hoje a gente vai trazer alguns temas para vocês assim curiosos. A Selma trouxe para nós o terapeuta Marcelo Cruzeta, que vem falar da carta 903, que é sobre a áurea soma. Marcelo Cruzeta? Sim, pessoal, hoje nós vamos beber dessa fonte. Marcelo Cruzeta é um terapeuta fantástico. Nasceu, em berço da naturopatia. A família dele massoterapeuta nessa terapia integrativa. E a gente tem que aproveitar muito, porque a Aura Soma, ela é recente, ela tem 38 anos de história. E bebam dessa fonte, porque o Marcelo, ele tem uma experiência vasta, é um estudioso, inclusive ele esteve na Índia por 2 vezes, é um estudioso do Gita, que é considerada a Bíblia hindu. Sintam-se acolhidos, porque o Marcelo é um terapeuta fantástico e vai trazer para nós essa ferramenta para a gente colocar em prática, conhecer e colocar em prática a Aura Soma. Obrigada. E a gente não pode falar apenas de saúde, né? Se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, a gente não ter atitudes focadas realmente na conscientização ambiental. E isso a Zélia trouxe para nós, juntamente com o Ricardo de Abreu, que é a nossa carta 996, que hoje vai falar sobre conscientização ambiental. É isso, Zélia? É isso mesmo. O Ricardo Abreu, ele é bastante experiente nessa área de saúde e meio ambiente, descarte de lixo de forma consciente. Ele foi diretor, inclusive, da Limpurb, fez palestras em vários locais a respeito do meio ambiente. Seria muito interessante todos prestarem atenção. Ele vai dar um conteúdo muito riquíssimo a respeito do descarte, as formas de descarte desses lixos e como eles afetam na saúde das pessoas. Ele é especializado na capital de São Paulo, mas isso serve para todos os lugares, essa conscientização. Muito bem. E depois vem a Zélia falando sobre os óleos essenciais, que é a carta 1019. Todas as cartas vão estar lá no nosso Google Drive, que fala sobre o funcho doce, isso, a erva doce e o anis estrelado. É isso, Zélia? Isso. Então, como eu falei para vocês, eu vou começar fazendo sempre aulas de grupos de óleos essenciais com bases semelhantes, né, na parte fitoquímica. Então, eu achei interessante esse grupo. Né? Aquele cheiro de erva doce, anis e do funcho doce, eles são semelhantes. Claro que eu tenho minhas preferências, né? Eu sou apaixonada pelo funcho doce, pelo toque mais herbal, mas todos eles praticamente são plantas semelhantes. Então eu vou começar sempre a passar aulas nesse semestre dos grupos de óleos essenciais. Bacana, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Preparadas para aulas, meninas? Preparadas. Sim, muito preparadas. Gente, que vocês tenham uma boa aula, vão aí somando todos esses conteúdos, né? Lembrando que o TCC desse ano vai falar sobre as terapias integrativas e holísticas. Vocês devem escolher qualquer uma. Pode ser alguma que também não foi passada no curso. Muitos alunos estão perguntando isso, né? Às vezes a pessoa tem uma terapia específica dela, que ela tem mais afinidade, a gente, por algum motivo, a gente não abordou no curso. Fica à vontade, ficam à vontade. Porém, o TCC ele é individual. Isso é uma regra desse ano no TCC e entra nas terapias, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp. Perfeito, meninas? Perfeito. Então, boa aula para vocês e até a próxima semana. Tchau, beijos. Oi pessoal, eu sou Marcelo Cruzeta, estou aqui para apresentar o sistema Aura Soma. Então, começando pelo nome, Aura é luz e Soma é corpo. A Aura Soma foi inventado como um sistema de cores não invasivo, né? Ou seja, o consultor não interfere na escolha do consulente, entendeu? Ou seja, não deveria ter influência externa, tá? Pelo menos é dessa forma que foi idealizado para ser o sistema, tá? Então, a frase da Aura Soma é a seguinte: você é as cores que você escolhe e elas mostram quem você é.
uma noção de quem é você através das cores e através dos frascos, né? Que tem essas cores que a gente vai fazer essa dinâmica agora, entendeu? Achei um material que já tem algum tempo no site. Eu não, na verdade, assim, eu não tenho nada a ver com a produção desse material, entendeu? Nem com a manutenção desse site. Mas como eu achei interessante, tá disponível isso, aberto ao público, né? Eu peguei esse endereço e é o que eu vou usar para a gente fazer a consulta, tá? Que vai ser baseado nesse site que a gente vai fazer a consulta, tá bom? Então, dá um pause agora no vídeo, né? Vai até esse endereço que está aí, tá? E aí quando você conseguir abrir seu navegador nesse endereço, tal, você volta no vídeo e a gente dá uma continuidade, tá bom? Lá no site, você vai cair nessa página, né? E o que nós vamos usar para a nossa dinâmica hoje vai ser esse ícone que está aí com a rodela vermelha ali, né? As cores da Aurasoma, tá? Então clica lá, aí vai ter essa página inicial, aí você clica no iniciar, e aí você vai acabar saindo nessa página onde temos 22 frascos, tá? Então, como é que funciona? A dinâmica, do jeito que a gente fazia, era da seguinte forma. Era pedido pra gente pensar que a gente iria numa viagem bem longa e que só poderíamos levar um desses frascos com a gente nessa viagem. E que daí não teria como levar mais do que um. Então eu escolhesse só um para levar nessa viagem. Aí depois, fazer de conta que esse frasco não existia mais nessa seleção de 22 frascos, e aí escolher mais um. E assim sucessivamente com 4 frascos. É mais ou menos o que diz aqui no texto, né? Tá bom? Aí depois que você fez a escolha, tá vendo? Eu fiz aqui a minha, tá? Aí você põe seu nome ali embaixo, tá? E clica no ver resultado. Aí você vai sair nessa página aqui que tem o resultado da sua escolha, o que significa a escolha que você fez, tá? Só que nesse ponto eu prefiro dar o parecer que eu tenho aqui dos meus estudos, entendeu? Depois, então, deixa o site de lado agora, nesse momento, e vamos continuar aqui comigo. E depois, claro, depois você vai lá no site e você vai ler tudo e tal, comparar com aquilo que a gente vai ver aqui, entendeu? Tá bom? Mas deixa eu primeiro dar essa colocação que eu acho que é importante. Primeiro, né, a fração superior de cada frasco significa o seu consciente. E a fração inferior significa o seu inconsciente, tá? Basicamente, todos os frascos são da mesma forma, tá bom? Menos o último frasco, porque daí é uma coisa que não está muito ligada com consciente e inconsciente, né? Então, o que querem dizer os frascos da Aurasoma, tá? Então, o primeiro frasco, missão, propósito e lição de vida. Reflete as cores da alma para que viemos nessa jornada. Para que você veio para esse mundo, entendeu? O que você veio fazer aqui? Qual que é a tua missão? Né? O que você tem que aprender, vamos dizer assim, nessa fase da existência, nessa vida? O frasco número 2 são os dons e talentos que você escolheu para essa missão, né? É interessante, assim, quer dizer, esse frasco está entre o início e o aqui e agora, e o momento presente, né? O que você precisa trabalhar nesse período de tempo, entendeu? O terceiro frasco é o aqui e agora. Em que ponto que você está nessa lição? Né? O momento presente. Eu não sei, eu acho que eu considero um dos mais importantes, né? Porque a partir de agora, né? É no aqui e agora que a gente vai conseguir se entender melhor, né? Basicamente é isso, né? E o quarto frasco, né?
que no caso seria o futuro presente, ou seja, o que ainda não está manifesto na sua vida e que vai se manifestar mais à frente, mas que já podia estar te ajudando hoje, entendeu? Que é uma coisa que ainda não foi descoberta, que ainda não foi desenvolvida. Basicamente é esse que é o significado, né, do frasco número 4, tá? Então, eu estou fazendo um resumo aqui para dar uma introdução, né, no processo, tá? A coisa é bem mais complexa, tem muito mais coisa envolvida nisso tudo, mas eu acho que com essas coisas básicas que eu estou colocando aqui, já é suficiente para você ter uma noção de quem é você através dos frascos da Aura-Soma, né? Agora, o que eu acho mais importante é a introdução da sua relação com as cores, né? Antes de entrar nessas questões das cores especificamente, eu só queria deixar mais um ponto aqui do site. Dentro do site também tem um outro lugar ali, que é o tal do espelho da alma, onde está ali o círculo vermelho, né? Onde você clica ali nesse ícone, cai aqui nessa outra página, né? de bem-vindo, né? E tal, e aí ele te leva para os outros frascos, além desses 22 que já conhecemos, né, que a gente já viu, tem outros frascos ali que tem uma explicação mais detalhada de cada um deles, né? No caso aí são 56 frascos, tá? Então, depois que você assistir essa aula, se quiser ter mais informação sobre cada um dos frascos da Aura-Soma, que isso, no caso, vai ser um tema que eu vou discutir mais para frente, né, em outras aulas, para poder dividir isso, né? Entrar especificamente nos frascos para ter uma noção, ali nesse site são 56, nós já estamos com 120 frascos de Aura-Soma criados. Entendeu? Que é a ideia. Vamos ver aqui. Antes de passar para as cores, vamos só falar um pouco de quem inventou a Aura-Soma. Quem inventou a Aura-Soma foi a Vicky Wall. E essa frase famosa, ela é dela, né? Você é as cores que escolhe e elas refletem as necessidades do seu ser. Então, ou seja, o que você escolhe dos frascos da Aura-Soma, que a gente fez, essa dinâmica que nós fizemos, né? Reflete aquilo que você é e o que você necessita, tá? Então, ela começou a criar o sistema Aura-Soma em 1983, olha que coisa interessante, né? Ou seja, é uma coisa nova, só tem 38 anos, tá? Ela criou o primeiro frasco nessa data, entende? E com o tempo, né, ela veio criando novas cores, tal, e faleceu em 1991. Ou seja, ela só ficou 8 anos em contato com a Aura-Soma. E ela, fisicamente, ela só esteve presente até a criação do frasco número 44. Tá? Então, quer dizer, os outros frascos todos, ela não esteve presente fisicamente na criação. Tá? E uma coisa interessante, e uma das quais eu achei bem legal fazer parte desse processo, desses cursos, né, que fui convidado aqui para mostrar para vocês, é que no dia 20 agora, de agosto, né, faz 103 anos que a Vicky Wall nasceu. Né? Isso é uma coincidência bem interessante, eu achei. Vou entrando agora na luz e cor, né? Que na verdade não tem como você enxergar a cor se você não tem uma luz projetada nessa cor, né? Então, quer dizer, o que a gente enxerga, na verdade, é a luz que reflete do objeto, né? E uma particularidade interessante das cores, né? Elas, às vezes, elas falam por si próprias, né? Elas não precisam de nenhuma explicação, né? A gente tem um instinto meio já pronto, né, com a relação de cores, né? No caso aqui, eu estou escrevendo aqui com mais detalhes, por exemplo, você está
você vê um sinal vermelho, né, no trânsito, você sabe, no mundo inteiro é assim, né? Não importa que língua que você use, né? Inglês, francês, japonês, não importa. O sinal vermelho é um sinal de pare, né? Em todo mundo, o mundo inteiro é assim. Então, ou seja, é uma cor que representa o perigo, é uma cor que fala para você ter atenção, né? Então, é interessante isso, né? E as cores causam mudanças no nosso dia a dia, na nossa atuação, inclusive pode ser usado para equilibrar o seu corpo, né, a sua mente. É o caso da cromoterapia, né, que todo mundo aqui deve conhecer, que é uma coisa bem útil, funciona, né, comprovadamente. Então, baseado nisso, né, eu quero trazer nessa aula pelo menos as cores primárias, tá? Eu vou trazer as 3 cores primárias, né? E no mínimo uma secundária, que é para fechar pelo menos um número de cores suficientes para a gente começar a trabalhar com os frascos que a gente vai escolhendo, né? Então, começando pelo azul, né? A ideia é o que o azul representa para você, né? A nossa dinâmica em classe, quando a gente fez o curso, né? A gente chegou em várias palavras, em vários sentimentos, tipo paz, né? Que transcende a compreensão, fé, confiança. O azul está relacionado com a comunicação também. Tem a ver com a nutrição da mãe, a autoridade do pai. E às vezes representa alguma dificuldade, no caso aqui, né, dificuldade com o pai, modelo masculino e tal, e bom, são vários os fatores, né? Eu destaquei alguns aqui que depois você pode ir lendo com calma, fazendo suas notas, fazendo suas anotações, porque isso vai ser bem interessante, vai ser bem útil quando você estiver trabalhando mais fundo com o processo da aura-soma, né? Bom, amarelo, né? O amarelo, ao que nos remete o amarelo, né? É o sentido do ego, o centro do eu individual ou vontade individual, o ego. Né? O amarelo, o eu, o ego, aquela noção de posse, né? Felicidade, o sol, né? O nosso sol interno, alegria. Conhecimento tem a ver com amarelo também, clareza mental, né? Mente, ego, né? Aquela coisa da sua mente trabalhando direito e tal. Também relacionado com medo, com ansiedade, tá? Esses são os dons do amarelo, vamos dizer assim, né? O vermelho, que a gente falou já, né? Do sinal de trânsito e tal. Também tem a ver com energia, né? O despertar da energia, né? Kundalini, né? Que é um negócio que a gente vai poder discutir mais pra frente, que tem a ver com os chakras e tal, mas é uma coisa um pouco mais adiante. Acho que não vale a pena começar a falar sobre isso agora, tá? A estrela da Terra, que é uma referência que nós temos na aura-soma também, mas também acho que também vale mais a pena a gente trabalhar isso mais para frente, tá? O vermelho tem a ver com nossa ligação com a Terra, com o pé no chão, né? Com o nosso enraizamento com a Terra, com a sobrevivência. E, sim, tem os fatores também de raiva, de frustração, de ressentimento, né? O vermelho está ligado com essas coisas também, né? Não é só coisa positiva, tem coisa negativa. É o positivo e o negativo, né? É tudo uma energia, né? E aí, só para finalizar essa questão de cores, que eu achei que valeria a pena colocar uma cor que não é primária, né? É interessante isso. O verde, ele é uma mistura de cores, né? Ele é uma mistura do azul e do amarelo, basicamente. Então, é uma cor que você consegue secundariamente, ou seja, com mistura de outras cores.
Mas para a gente conseguir entender o que a gente está falando aqui dos frascos e da aura soma em si e tal, eu achei que valeria a pena em colocar, né? E aqui eu coloquei o verde, os significados dele e tal, né? Que é equilíbrio, né? O espaço, direção, verdade, tomada de decisão, tá? Tem a ver com o verde, tá? Clareza de visão panorâmica. E há quem diga que o verde tem tudo a ver com a ligação do coração, né? Então, o nosso coração e os sentimentos estão ligados com o verde, tá? E, gente, o que eu tinha para colocar nessa primeira aula, né, é isso, né? Passamos aí uma forma de consulta, né? Passamos aí como que você consegue identificar essa sua consulta baseada nessas cores que a gente discutiu, tá? E para o final eu deixei um detalhe que eu acho que muita gente aí já se ligou. Os 22 frascos da aura soma, né? O que mais trabalha com o número 22, né? Acho que tem gente aí que já tá sabendo, né? Ou seja, a aura soma, esses 22 frascos, eles têm uma ligação direta com os arcanos maiores do tarô, tá? As 22 cartas do tarô. Então, dentro de ser esse processo não invasivo, é como se você estivesse fazendo uma leitura de tarô com 4 cartas, no caso, e ninguém está tirando carta para você, entendeu? É você mesmo que fez, você mesmo que embaralhou e você mesmo que tirou. Na verdade, já estava tudo embaralhado, né, no seu inconsciente, essa relação das cores você já tinha lá dentro, ninguém precisou despertar isso em você, você já tinha. Só que quando você se colocou em frente aos frascos, o teu inconsciente agiu e sem saber exatamente por que, você foi lá e escolheu, né, os frascos com as cores específicas e é como se fossem as cartas do tarô, tá? Inclusive você pode fazer isso, você pode pegar a escolha que você fez e vai lá e dá uma olhada, consulte o seu livro de tarô preferido e tal, e veja, né, o que tem a ver a carta de tarô com a sua escolha. Você vai ver que o frasco tem muito a ver com isso. E, bom, gente, é isso que eu tinha para trazer nesse momento e tal. Vamos mais para frente estar trazendo outras coisas. Vou trabalhar muito com esse livro aqui, que eu só achei em inglês até agora. Para mim não tem problema, então para vocês também não vai ter, porque eu vou me basear com esse livro para dar uma noção mais profunda sobre o que é, né, cada frasco, como é que funciona. E claro, o que vocês também quiserem, deem uma dica, se quiserem saber sobre outras coisas específicas, a gente vai ajuntando os pedidos, né, a vontade de cada um aí e para compor as próximas aulas, tá? Bom, eu fiz o que eu pude fazer nesse pouco tempo, porque é um assunto muito complexo, sabe? Quer dizer, para vocês terem uma noção, nosso primeiro contato com a aura soma foi, né, nossa turma do curso, foi uma imersão num sítio lá perto de Gonçalves. Nós ficamos uma semana para estudar o nosso primeiro módulo, tá? E depois eu fiz mais outros 2 módulos, inclusive eu estou colocando aqui o meu certificado de conclusão do terceiro, né, do curso avançado e tal. Então, gente, nossa, o primeiro curso foi assim, uma coisa muito doida, né? Você mergulha num processo que você nunca tinha visto antes. Eu, pelo menos, nunca tinha visto, né? Essa coisa da identificação com as cores, como é que elas representam as suas questões e como é que elas podem melhorar a sua vida e direcionar os seus projetos. Muito interessante isso. O segundo curso já é um pouco mais avançado, já entra numerologia na jogada, quer dizer,
dentro dessa escolha existe um processo numerológico para se fazer também e tal. Bom, o terceiro curso, então, nossa senhora, foi uma loucura, né? Nem sei se eu vou conseguir colocar direito em palavras isso. Mas tem relação com a árvore da vida. Uau, foi uma coisa muito interessante. É uma coisa muito interessante mesmo. E por incrível que pareça, você começa a descobrir uma lógica e uma conexão tão incrível entre todos esses pontos. Então, puxa, para mim foi uma terapia que marcou muito e eu aconselho todo mundo conhecer, sabe? Não precisa, sabe, virar mestre disso, mas conhecer o processo, que eu acho que vale muito a pena. Tá bom, gente? Agradeço aí a paciência de todos e um grande abraço e boa sorte a todos. Rayon. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula diferente. Nós vamos falar hoje com o Ricardo, que ele é especialista em meio ambiente, em saúde, descarte de lixo e tudo que é relativo ao meio ambiente. Vai ser super bacana. Ricardo, eu queria que você me falasse um pouco da sua experiência sobre essa área e o que você pode falar com o pessoal a respeito disso. Então, boa tarde a todos. Eu trabalhei 18 anos no Departamento de Limpeza Urbana, tive a oportunidade de dirigir o setor de educação e divulgação, onde nós fazíamos palestra, realizávamos visitas nas centrais de triagem de materiais reaproveitáveis, e era um local, né, como o próprio nome diz, o Departamento de Limpeza Urbana tomava conta de toda a destinação final do lixo recolhido na cidade de São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo capital, uma das maiores cidades do planeta, e claro que esse é um tema bastante importante, claro que não só para São Paulo, como todo o país e para todos os lugares do mundo. Mas São Paulo, por ter grandes problemas nessa área, sim, quanto tem que ser estudado, né? Sim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre todos os temas que você trouxe aqui. Ele trouxe muitos temas interessantes, sim, inclusive reciclagem e outros temas relativos a isso. E quanto isso é importante para a saúde de todas as pessoas. Obrigado, Célia. Falar um pouco de meio ambiente na cidade de São Paulo, sem a gente levar em consideração a mega metrópole que a gente vive, e como tudo em São Paulo, tudo é muito, a problemática do lixo não deixa de ser um assunto importante na cidade. E para se falar do meio ambiente, a gente tem que falar um pouquinho do que é gerado de resíduo sólido na cidade, né? Que são os resíduos domiciliares, os resíduos que vêm da nossa casa, né? Desde a varredura de casas até a coleta a sobra de materiais orgânicos, né? Restos de comida, e os materiais recicláveis, lata, vidro, papel, metal, embalagens longa-vida, né, e por aí vai. Então, toda essa quantidade de lixo, para vocês terem uma ideia, hoje na cidade de São Paulo, são recolhidos, tá? É o que a prefeitura consegue contabilizar, 20 mil toneladas de lixo todos os dias na cidade. Dessas 20 mil toneladas, 12 mil
são resíduos domiciliares, né, provenientes das casas. Então toda a varrição, como eu falei, a varrição das casas, a varrição de ruas também na cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia, há ruas na cidade de São Paulo que são varridas até 8 vezes ao dia para que sejam mantidas relativamente limpas, né? Então é uma quantidade enorme e infelizmente por conta das pessoas que ainda descartam muito lixo nas ruas, é que a gente tem nas épocas na época do verão as enchentes por conta das chuvas e por conta a gente já tem uma cidade bastante impermeabilizada, né, onde nós não temos muita a gente tem muita impermeabilização na cidade por conta das calçadas e isso, né, das ruas, asfalto. Então quando chove muito por conta de lixo que é jogado nas ruas, acaba acontecendo o entupimento das vias e consequentemente as enchentes. Então isso é uma parte com relação ao lixo gerado nas ruas e ao lixo gerado também pelas indústrias. Os materiais nem sempre, embora pareçam recicláveis, nem todos eles são recicláveis, né? Então existe toda essa problemática que às vezes você apara a aresta de um lado e você tem que começar a ver o que fazer com determinado material que é gerado de outro. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos tipos de resíduos que existem na nossa cidade, né? Então, além da varrição de ruas e além do lixo proveniente das casas, dos domicílios e dos lixos industriais, né, de origem também dos mais variados tipos, a Prefeitura de São Paulo, além da questão da coleta domiciliar, a gente tem o lixo proveniente de hospitais, farmácias, clínicas veterinárias. Então todo esse lixo também tem uma coleta diferenciada, né? E além desses outros tipos de lixo, a gente tem também o lixo orgânico, em que uma porcentagem grande desse lixo orgânico é tratado em algumas estações, lixo esse que é coletado das feiras livres. Então todas as feiras livres da cidade de São Paulo, se você tem a oportunidade de andar por São Paulo, você vai observar ao final das feiras que existem uns bags, né? umas sacolas grandes, podendo chegar aí até mais ou menos 3 metros cúbicos, mais ou menos, onde é colocado ali todo o lixo de proveniência das feiras, né? É o lixo orgânico que é transformado depois em matéria orgânica, que é usado para a própria manutenção das praças da cidade de São Paulo, além de haver a oportunidade do próprio munícipe experimentar um adubo de qualidade. A gente tem também o resíduo sólido de saúde, como eu falei, proveniente de hospitais, clínicas dos mais variados tipos, farmácias, clínicas dentárias, veterinárias. E existe também uma destinação específica para esse tipo de lixo. E também a coleta seletiva, né? Ou os projetos socioambientais, não só da prefeitura, como também da iniciativa privada e da própria iniciativa das pessoas, que muitos encontram na questão da coleta seletiva uma forma de sobrevivência, de tirar aí a partir do lixo a sua sustentabilidade, né, para as coisas básicas aí da sua vida. Então eu queria falar um pouquinho a respeito, bem rapidamente, de cada tipo de material e para onde vai esses tipos de resíduos. Então, no caso do resíduo domiciliar, né, o resíduo que vem das casas, o resíduo da varrição de ruas, todo esse resíduo eles vão para um aterro sanitário. Vale aqui lembrar que o aterro sanitário, muitas pessoas confundem com lixão. As pessoas falam, para onde vai o lixo da cidade de São Paulo? Vai para lixão. Então não vai para lixão. O lixo vai coletado nas ruas, que o nosso caminhão passa para fazer a coleta, vão para aterros sanitários. Nós temos aqui em São Paulo um dos maiores aterros sanitários, que é o aterro de Perus,
onde cerca de 60% de todo o lixo gerado na cidade vai para esse aterro. Já, inclusive, um aterro que já está se esgotando, já não há mais por onde ampliar a capacidade de recebimento de lixo. Tudo isso é projetado pela prefeitura, não pode se construir um aterro sanitário em qualquer lugar, você tem que ter uma série de permissões ambientais, né, uma legislação toda própria para que isso aconteça. Então, quando a gente começa a penetrar um pouquinho mais a fundo nessa questão do lixo, a gente vê quanto sério é esse assunto, né? Quanto da saúde pública realmente acaba sendo envolvida, né, no seu comprometimento por causa da má deposição desses resíduos. E existe um trabalho gigantesco, né? Então a gente vê os caminhões chegando, isso comum em qualquer grande cidade, os caminhões passando ali naquele horário correto para pegar o nosso lixo domiciliar. Só que, e depois, né? E depois, para onde será que vai todo esse lixo? Então esse lixo, na verdade, ele vai para um local chamado transbordo de lixo. É uma estação onde todo esse lixo ele é transportado para carretas que vão englobar até 10 caminhões daquele que a gente vê na coleta comum. Todo esse lixo é pesado, daí a prefeitura mensurar o quanto ela tem de lixo para depositar, e daí sim ele segue para os seus aterros sanitários, onde é feita toda a estrutura é montada para a deposição correta. Então, eu queria só esclarecer, porque para gente que conhece um pouquinho do destino do lixo na cidade, a gente acha que todo mundo tem obrigação de saber, né? Então, quando a gente fala que o lixo coletado vão para os aterros sanitários, muitos de vocês podem estar se perguntando, mas não vai para lixão, né? Se a gente falar em nível de Brasil, muito lixo coletado em muitas cidades vão para lixões. Mas eu queria esclarecer um pouquinho justamente qual é a diferença de um aterro sanitário para um lixão. Então é assim, o aterro sanitário, como eu falei, eu vou pegar o exemplo da Prefeitura de São Paulo. Quando vai se criar um espaço para aterro, existe toda uma legislação ambiental, né? Existe a preocupação de ver se aquela área não vai, para vocês terem uma ideia, o aterro Bandeirantes, que fica em Perus, que eu falei, ele é equivalente ao tamanho do parque, já que a gente está aqui próximo, vamos falar do Parque do Carmo, tá? Para vocês terem ideia do tamanho de um único aterro sanitário. Então esse aterro sanitário, ele é todo, primeiro tem que haver essa preocupação se não vai estar perto de casas, o que numa cidade como São Paulo é cada vez mais difícil você encontrar isso, né? Áreas isoladas. Por isso a dificuldade de novos aterros. E essa área, ela é toda preparada, então desde o início tem todo um trabalho de engenharia, existe um trabalho de captação do gás metano, principalmente proveniente da matéria orgânica, existe todo um trabalho de impermeabilização do terreno a partir de mantas asfálticas ou mantas plásticas, dependendo da estruturação, em que todo aquele lixo que vai sendo deposto, ele vai sendo colocado em células, vão sendo depois preparados por escavadeiras, tratores que vão amassando aquelas células de lixo, e todo o gás metano ele vai sendo encaminhado para os canos, que vão levar todo esse gás para a chaminés de exalação desse gás. E se vocês tiverem oportunidade de passar próximo a algum aterro, vocês vão observar pontos de fogo saindo dessas chaminés. Por quê? Porque se não for ateado fogo lá, o gás metano é altamente inflamável e ocasionaria explosões, como já aconteceu há muitos anos atrás, né? Então isso é um trabalho feito aqui no caso a Prefeitura de São Paulo, para a melhor destinação de lixo na cidade. Então, o que acontece com relação a lixão? A gente às vezes observa as pessoas, mesmo aqui em São Paulo, falam assim, São Paulo manda o seu lixo para lixões, né? O lixão, gente, infelizmente, é um local que não é tratado, tá?
é um local em que o lixo simplesmente é deposto sem nenhum cuidado. Então ocorre invasão de pessoas à procura de materiais recicláveis, invasão de pessoas à procura de alimentos, muitas vezes alimentos são depositados, alimentos vencidos, e infelizmente as pessoas às vezes acabam consumindo, incorrendo até em riscos para a própria saúde. Então o lixão é uma coisa totalmente que a gente tem que descartar na medida do possível. É óbvio que nas grandes cidades, se não houver um programa sério de educação ambiental também para levar para as pessoas, principalmente nas camadas mais que não têm esse acesso a essas informações, a situação realmente fica difícil. Então existe essa diferença grande entre aterro sanitário e lixões. Existe também uma literatura farta na internet para pesquisas, onde vocês poderão encontrar todas essas especificações de aterro sanitário, todos os benefícios de uma deposição correta, né? E tudo isso realmente traz para a gente uma ideia de quão grave é esse problema do lixo se não for olhado com seriedade, né? Então essa seria essa destinação de lixo, do lixo comum, que a gente fala, o lixo que sai da nossa casa e que tem esse caminho para os aterros sanitários. O lixo proveniente das feiras livres, como eu falei, dos bags, eles são encaminhados para estações de tratamento. Então ali é feito a cada mais ou menos 2 ou 3 horas, é feita uma compasa, esse lixo todo é revirado, ele fica ao ar livre e ele é feito de forma em que ocorre uma coisa chamada operação aleolítica, é feita pelo ar, tá? Aeróbica. Então o que acontece? Aquela matéria orgânica, ela vai se decompondo e vai havendo a maturação, e logicamente isso é acompanhado por pessoas credenciadas, né? Para que possa então se aproveitar esse já composto orgânico nas hortas, nos parques das prefeituras, nas escolas municipais onde existem hortas, né? E muitas dessas hortas utilizam as próprias hortaliças para consumo das crianças, dos alunos das escolas. Então é um trabalho bem interessante também esse realizado na parte do composto orgânico. Em São Paulo existiam 2 usinas de compostagem aqui, que uma delas já foi desativada, que é a usina de São Mateus, e existe na Vila Leopoldina uma usina que hoje também é apenas uma estação de tratamento, né? Ela não houve uma modernização da sua capacidade de recebimento de material, então hoje você não tem um tratamento como havia alguns anos atrás, mas ainda assim esse lixo orgânico que é tratado ali, ele tem uma destinação, digamos, que não seria o lixo comum, então existe um reaproveitamento também dessa matéria orgânica. Para falar um pouco dos lixos provenientes de saúde, né, os resíduos sólidos de saúde. Os resíduos sólidos de saúde, a primeira coisa que vem à cabeça é o lixo hospitalar, né? Mas além do lixo hospitalar, tem as clínicas veterinárias, como eu falei lá atrás, as clínicas dentárias, inclusive também onde são feitas as tátuas, né, as tatuagens, também existe um trabalho específico de coleta das agulhas. E todo esse material existe também um local próprio, né? Então não é um lixo que simplesmente é recolhido e jogado, por exemplo, em aterro sanitário. Esse tipo de lixo não vai para aterro sanitário. Ele vai para unidades próprias de tratamento de lixo hospitalar. Hoje em São Paulo existe no bairro do Jaguaré uma unidade em que todo esse lixo ele é descontaminado a partir de um micro-ondas gigantes, vamos dizer assim, né?
Então todo esse material ele é descontaminado a partir dessas operações. O termo é do inglês Electrothermal Destination, né? Ou destinação eletromagnética. Então todos aqueles resíduos são desinfectados, depois previamente embalados, e alguns desses materiais, principalmente materiais cirúrgicos, dependendo da origem desses tipos de materiais, eles são, para vocês terem ideia, aterrados em locais próprios também. Então o lixo hospitalar ele é bastante complexo a sua destinação, né? Alguns anos atrás, todo esse lixo era incinerado. Nós tínhamos incineradores aqui em São Paulo. E há muito tempo havia associações de bairro que queriam a desativação desses lixos, desses incineradores por conta da poluição atmosférica, né? Obviamente, apesar de haver todo um filtro instalado nas chaminés desses incineradores, acabava se gerando muita poluição. Então eles foram desativados ao longo do tempo e foram substituídos por essas estações que eu citei, que fazem a descontaminação através das ondas eletromagnéticas. Pessoal, eu queria falar agora um pouco para vocês a respeito dos materiais recicláveis, né? A ideia inicial de coleta seletiva na cidade de São Paulo surgiu em 91, onde eu participei inclusive das primeiras implantações, e naquela época a problemática do lixo já era bastante visual na cidade, né? E os materiais recicláveis, o que se jogava de material no lixo, a quantidade era muito grande, era exorbitante. Então quando a gente fala de coleta seletiva, os materiais que vêm à cabeça da gente, de forma mais geral, são as latas de refrigerante, latas de cerveja, latas de óleo, latas de conservas, né? E mais o que vocês puderem imaginar, só falando das latas. Aí a gente tem as embalagens de papelão, embalagens plastificadas, embalagens de longa vida, que hoje também, já há alguns anos, já é reciclável, passando pela questão do vidro, que é o material mais reciclável, mais interessante para a conservação de alimentos, mas talvez, e por esse motivo, economicamente não, né? Porque o óleo em vidro, o leite em vidro, o próprio refrigerante, para quem consome em vidro, ele tinha um retorno você não encontrava o vidro jogado no lixo, até porque há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, desde que eu era garotinho, já muitos de vocês, isso é história, vocês podem pesquisar, já existiam os garrafeiros que passavam nas ruas com suas carroças, ou às vezes até algum caminhãozinho improvisado para coletar essas garrafas, né? E naquela época a gente não tinha ideia da importância daquele trabalho. E é bem verdade que também não existia o tanto de diversificação de materiais recicláveis que existem hoje, né? Mas, então, por que se pensou tudo isso? Além da questão da preservação ambiental, a preservação da limpeza dos parques, da limpeza das ruas, né? A limpeza dos centros da cidade, onde o consumo de materiais recicláveis é muito grande, havia preocupação ambiental, porque esses materiais todos, se jogados na rua, eles levam muito tempo para se degradarem, né? Então, o que fazer com todo esse material? Então, na época, a prefeitura desenvolveu os chamados pontos de entrega voluntária existentes nos grandes parques da cidade de São Paulo, né? Citar mais o Parque Ibirapuera, o Parque do Carmo, o Parque do Piqueri, o Parque Previdência, o Parque Horto Florestal, que já é estadual, mas que também tem uma parte
de coleta seletiva, ou pelo menos tinha, não tenho certeza se continua esse trabalho lá. Então, e foi feita uma grande campanha na época pela Prefeitura de São Paulo para as pessoas encaminharem esse material para a destinação nesses pontos de entrega voluntária. Então as pessoas levam esse material em sacolas, e é muito importante isso, porque a gente ensina as novas gerações, os nossos filhos, a cuidarem melhor do lixo, e assim o meio ambiente agradece também. Então todo esse material, eles são colocados em containers específicos, onde todo esse material, após a sua coleta, eles vão para as centrais de triagem. A Prefeitura de São Paulo, através das cooperativas, encaminham esse material nos diversos bairros da cidade de São Paulo. Nós temos cerca de 25 centrais de triagem de materiais recicláveis. E dali todo esse material é beneficiado, isto é, são preparados, são lavados, são separados, no caso do plástico, por cores, por tipos de espessura. É um trabalho minucioso, porque aí existem cada indústria, cada empresa que já compra esse material beneficiado para futuras reciclagens. O mesmo acontecendo com o vidro. Então o vidro transparente ele tem um determinado valor, o vidro colorido ele tem um outro valor, né? O papel, né? O papel puro, o papel, se for um papel sem estar amassado, por exemplo, né? Uma folha de sulfite utilizada, ele tem um valor. Se o papel estiver amassado, estiver sujo, ele também tem valor, agrega menos, mas também tem valor. Então, com a coleta seletiva, nós aprendemos que muitas das coisas que ainda hoje são jogadas no lixo podem ser reaproveitadas, e assim você tem uma natureza mais limpa, você tem um aproveitamento muito maior, e você tem o que hoje já em São Paulo já é bastante comprometido, espaço para novos aterros sanitários, onde o material reciclável que outrora era jogado ali simplesmente não se degradará nunca, né? Para vocês terem ideia, o vidro, existe uma estimativa que ele leva 200 anos para se decompor, ou seja, não se degrada, né? Há relatos de bitucas de cigarro de 30, 40 anos intactas, encontradas em lixões, por exemplo, que eu falei que não deveriam nem existir. Então tem uma série de coisas que você vai observando e você vai percebendo que, se já houvesse um trabalho, uma conscientização, muito desses resíduos não existiriam e estariam, enfim, colocados em locais adequados. A gente pode juntar a isso a consciência, né? O consumo consciente, vamos dizer. A partir do momento que a gente sabe da importância desses materiais recicláveis, o quanto isso economiza em termos de quando você tem que retirar, por exemplo, uma árvore, cortar uma árvore, preparar a pasta de celulose de uma árvore para fazer o papel, enquanto você tem toneladas e toneladas de materiais de papéis jogados fora na natureza. Então você preserva o meio ambiente. Isso para a gente falar só da árvore, né? Para a gente não chegar a falar, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, da questão da economia de recursos de outros materiais. Então, a coleta seletiva, a ideia é justamente, ao longo do tempo, fazer com que as pessoas vão percebendo a importância da coleta e que isso possa ir, ao longo do tempo, se aumentando cada vez mais na cidade. É óbvio, é evidente que a Prefeitura de São Paulo sozinha não tem condições de coletar, né? A gente sabe que a Prefeitura tem as suas dificuldades, sim, tem as suas limitações e muitas vezes até falta de vontade do próprio poder público. Mas a gente sabe também que, se não houver uma participação efetiva da população e uma cobrança dessa mesma população para os órgãos públicos, a coisa não vai acontecer.
E é importante, sem dúvida nenhuma, a organização da Sociedade Amigos de Bairro, chegando nas subprefeituras, chegando na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, através de ofício, de forma respeitosa, exigir sim que haja um ponto de entrega, que haja coleta seletiva no seu bairro. E como eu disse, além da prefeitura, paralelamente a isso, existem as empresas particulares e a organização das populações que vão se organizando para que essa coleta aconteça de forma espontânea. Então hoje você tem a coleta seletiva de forma organizada pela prefeitura, você tem as centrais de triagem que recebem esse material e inclusive você consegue com as cooperativas tirar pessoas da informalidade e levar para uma cooperativa onde eles têm um local inclusive para dormir, onde eles recebem uniformes e têm uma condição de vida melhor do que as pessoas que coletam lixo na rua, né? Muitos inclusive para comprar mistura do almoço ou do jantar. Então, gente, falar um pouquinho agora, a gente falou da importância da limpeza, do encaminhamento desses materiais para a coleta seletiva, né? E da importância para a cidade. Eu queria falar um pouquinho agora da importância em nível ambiental. Então, por exemplo, para a fabricação das latinhas de refrigerante e de cerveja, o material básico para a fabricação desses materiais é o minério de ferro, que são transformados nas indústrias em folhas de Flandres, são grandes peças de metal, onde são fabricadas as latinhas. Então, para se fabricar 1 tonelada de latinhas, você tem que utilizar uma quantidade imensa de minério de ferro. Então você tem o trabalho da extração desse minério de ferro, né? Isso se nós falarmos da matéria-prima virgem retirada da natureza, para a transformação desses materiais em latinhas. Então, quando você trabalha com a coleta seletiva prévia, pegando esse material na fonte, sem o contato desse material já no lixo comum, você tem uma valorização desse material e você trabalha com ele de forma mais limpa nas próprias indústrias e você deixa de tirar minério de ferro da natureza, que também consome muita eletricidade, então a gente economiza também por tabela a uma economia elétrica, de eletricidade para a fabricação desses materiais. Isso falando das latas. Quando a gente fala do vidro, por exemplo, por que o vidro é o material, digamos, é o cara entre os materiais recicláveis? Porque você é o único material que você tem 100% de reaproveitamento. E a fabricação do vidro ela é relativamente simples do ponto de vista do que você utiliza na natureza. Então você utiliza areia, você utiliza sílica, você utiliza feldspato, você utiliza materiais que existem em abundância na natureza. E coincidência ou não, é o material em que você reaproveita ele totalmente. Então qual que é a diferença, por exemplo, do minério das latinhas? A fabricação das latinhas, você sempre vai ter que utilizar uma porcentagem de material novo para a fabricação das latinhas. Não dá para fabricar elas a partir 100% do que já foi recolhido. Com o vidro não. Com o vidro você consegue reaproveitar 100%, você não desperdiça nada. Então por isso que eu digo que, infelizmente, economicamente, também infelizmente não sei dizer aqui o porquê disso, mas as indústrias preferem utilizar o plástico. Economicamente o vidro não é interessante para elas. Então o vidro é 100% reciclável, você aproveita tudo. Para falar dos plásticos, existem zilhões de plásticos, né? Milhares de combinações plásticas possíveis para se fazer a fabricação. Vamos falar aqui dos mais simples. As embalagens de óleo, a embalagem de vinagre, a embalagem de shampoo, de produtos de beleza, né? Todos esses materiais plásticos utilizam uma grande quantidade
imaginem vocês, de petróleo, derivados de petróleo. E a gente sabe, principalmente nos dias de hoje, o quanto está caro esse líquido precioso, né? Então todo esse material, a partir do momento que são reaproveitáveis, né? E que na reciclagem, que é o processo que se passa nas fábricas, a gente tem uma economia e uma grande... nós deixamos de tirar uma grande quantidade de petróleo, de extrair petróleo da natureza para fazer plástico. Não tem sentido fazer uma coisa dessa, com a quantidade de plásticos que existem na natureza, né? Eu falei das embalagens todas aí de shampoos, dos produtos alimentícios, mas tem também refrigerantes, né? E esse material, por ser voltado a fins alimentícios, ele tem que ser novo, quer dizer, você tem que usar ele a partir da matéria-prima básica, né? Então, se você conseguir reaproveitar parte desse material, parte desse prejuízo a gente vai deixar de ter. Faltou falar do papel, né? O papel. Papel também. Papel, existem uma quantidade expressiva de papel, de papelão, que ainda, embora já exista uma reciclagem, existe uma grande quantidade que é reaproveitada, mas existe também uma quantidade que é jogada fora, né? Nas embalagens que vêm, essas embalagens do Mercado Livre hoje em dia, né? São embalagens riquíssimas de papel, de papelão, que muitas vezes acabam tendo o destino do lixo, né? Então, muitas vezes também a pessoa olha aquele material e fala, poxa, peraí, eu vou pegar... pessoas que nem são, às vezes, tão politizadas em termos de coleta seletiva, mas falam, pô, dá dó de jogar essa embalagem fora, então eu vou juntar e vou colocar para alguém pegar, para vender. E o mais importante, qual é a matéria-prima básica do papel e do papelão? Só para falar dos mais simples, né? Fora de falar de cadernos, de embalagens de embrulho e por aí vai. A matéria-prima é a árvore, é a pasta de celulose, né? E principalmente do eucalipto, que tem a madeira mais apropriada para a fabricação, a partir da sua pasta, para as embalagens de papel e de papelão. E pasmem, para você fazer 1 tonelada de embalagens de papelão, você tira da natureza cerca de 12 a 14 eucaliptos que levam até 8 anos para atingirem o tamanho ideal. Então você tira esse material para fazer papel que depois acaba sendo dispersado na natureza. Então quanto mais papel, quanto mais papelão você retirar, evitar que se jogue fora e reaproveitar, a gente vai estar preservando o nosso meio ambiente, já um tanto prejudicado por ações dessas pessoas que acabam jogando fora. Então os programas de socioambientais da prefeitura visa diminuir parte desse desperdício. Eu queria falar um pouquinho, a gente já está no final, falar um pouquinho dos ecopontos. O que são os ecopontos? Os ecopontos são estações de recebimento de materiais inservíveis. Então o que é isso? Você tem até 1 metro cúbico por dia. Por exemplo, sabe aquele gabinete de cozinha que você trocou, que estragou, que deu cupim, alguma coisa assim? Ou então um armário de cozinha que estragou, um outro armário qualquer, um sofá velho, que não tenha condições de ser utilizado por uma pessoa, que não esteja bom para doação, você pode levar até um ecoponto próximo da sua casa. Nós temos na Moca, nós temos para falar da Zona Leste, né, temos no Ticoatira, tem vários, né? Isso tudo você encontra à disposição na internet para pesquisa. Então esses ecopontos você pode levar, só a única coisa que você tem que levar, você pode contratar um carreto e levar esse material para lá, em vez de muitas pessoas, como fazem, depositam em córregos, depositam no Rio Tietê, depositam em qualquer lugar, muitas vezes em chamados pontos de vício, que não são pontos de coleta, as pessoas colocam em qualquer lugar e acabam também gerando prejuízos ambientais.
Então, eu acho que a gente está chegando já no final, né? Eu queria só fazer um fechamento, falando aqui, até contemplando aqui o pedido da minha amiga Zélia, que no prédio da Limpurb, que hoje é a Anlurb, a gente vai verificar isso. Havia um museu do lixo para visitação de alunos, né? Então se encontravam as coisas mais pitorescas ali jogadas fora, desde totens, armadura, uma armadura se encontrar, para você ter uma ideia de como o conceito é pobre das pessoas com relação quando se fala lixo, né? Talheres, então as pessoas iam jogar lá provavelmente o restinho de comida, acabava indo do talher para o lixo, e tudo isso era recolhido pelos próprios funcionários e se formou tanto material que acabava se juntando para se fazer esse museu. Eu queria agradecer a atenção de vocês, espero que eu tenha sido útil, que eu tenha ajudado de alguma forma, e demais informações a gente conversa depois em off, tá bom? Muito obrigado, boa tarde, tenham todos um excelente dia, uma excelente semana. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de aromaterapia. Nós vamos falar hoje sobre um grupo de óleos essenciais muito semelhantes assim em suas bases, né? Então são tipos semelhantes. Vamos falar do funcho doce, da erva doce e de anis estrelado. Nós temos aqui o anis estrelado, que tem forma de estrelinhas, né? É muito bonito também, mas os aromas têm uma pequena diferenciação. Tem também uma variedade da erva doce que ela não tem esse aroma doce, super doce da erva doce, né? Erva doce nós conhecemos pelos chazinhos que faz, por ser excelente digestivo, excelente inclusive para os bebês, para as cólicas nos bebês, né? Mas eu também faço as tinturas da erva doce ainda verde, né? Com os galhos da erva doce, como esse aqui. Quando elas estão ainda verdes, eu gosto de colocar e fazer essas tinturas para poder compor perfumes também. Fica um aroma muito gostoso. E na perfumaria, os óleos essenciais que utilizam esses, no caso do funcho doce, da erva doce e do anis estrelado, ficam muito gostosos os aromas, né? Especialmente para os sabonetes líquidos, para as espumas de banho, os sabões corporais, né? Ele tem um aroma muito agradável, muito apreciado pelas pessoas de todas as idades, não é verdade? Então eu faço também. Aos pouquinhos eu vou discorrer mais sobre isso. Mas assim, o óleo essencial dentre os três que eu mais uso é o do funcho doce. O funcho doce é a parte das folhas dessa erva doce. A erva doce, no caso, são as sementes. E o anis estrelado é uma semelhante a essa planta, né? Tanto é que ele tem umas semelhanças, inclusive fitoquímicas. E aí, no caso, é essa parte desse tipo de flor. Então, são os óleos essenciais de funcho doce, erva doce e anis estrelados. Vamos falar da carta 1019. A família botânica da Apiácea ou se pode achar também com o nome de Umbelliferae. Nome científico Phoenicum vulgare. O processo de extração, esse é do funcho doce que eu estou falando. Se você for ver nas cartas, ele tem o mesmo nome que a erva doce, mas essa aqui é a parte das folhas e o outro das sementes. O processo de extração é a destilação a vapor das folhas. País de origem natural do sul da Europa, hoje cultivada na Índia, na China, no Paquistão, na Argentina, mas especialmente na Grécia. Muito interessante, né? Quando você estuda a parte histórica das plantas aromáticas, o funcho doce era utilizado muito na Grécia pelos guerreiros, né? Eles, nas guerras, se alimentavam apenas do funcho doce, porque ele é considerado um alimento muito importante. O sabor dele, para quem gosta, é muito gostoso, é bastante aromático e saboroso também o funcho doce. Vamos colocar em saladas, nos alimentos. Mas o óleo essencial, desde aquela época, é considerado o óleo de coragem, talvez o número 1. Então, eles se alimentavam do funcho doce para ir para as batalhas, por conta da coragem que ele transmite.
Os principais componentes químicos é o ornitol, fenilanina e o triptofano. As propriedades: ele é carminativo, galactagogo, diurético, tônico digestivo, regulador do apetite, antiespasmódico e antioxidante. As indicações terapêuticas: em problemas de pele e cabelos, ele fornece nutrição e hidratação em peles sem viço ou porosas, ajuda a afinar fios de cabelos, axilas e barbas. Tem óleos essenciais que ajudam a deixar mais espessos, mais grossos, né? Quem tem fios finos. Agora, quem tem fios grossos, né? Mais duros, ele auxilia a afinar. Também indicado para gengivite e halitose. E, portanto, algumas formulações de pastas de dentes eu tenho feito com o funcho doce. E o sabor dele na boca é muito agradável, principalmente para aqueles que não gostam de colocar o óleo essencial de hortelã-pimenta, é um grande substituto para as pastas de dentes ou para enxaguantes bucais. Pode ajudar a curar hematomas e estancar hemorragias. Pode ser utilizado para remover, inclusive, venenos de picadas de insetos. Fortalece a vista, melhora problemas da vista, acuidade visual, inclusive catarata. Como que você pode fazer isso? Você faz compressas na região da testa, você faz, por exemplo, aquela diluição, por exemplo, um pouco de água, uma água termal, né? No caso, um hidrolato seria interessante também você utilizar. Dilui, por exemplo, umas gotinhas do óleo essencial de funcho doce, um pouquinho de álcool, você coloca nessa água, mistura bem, faz compressas, pode ser com discos de algodão, pode ser inclusive com gaze, e você vai fazendo essa parte e aos pouquinhos vai melhorando bastante essa parte da vista. Interessante isso, não é verdade? No sistema circulatório, ele ajuda na má circulação, celulite, retenção de líquidos por causa das funções diurética e desintoxicante. Regula o sistema glandular e reprodutor feminino, é indicado para distúrbios menstruais, menopausa e tensão pré-menstrual. Ajuda na perda de peso em virtude do seu teor natural de estrogênio. Então, ele trabalha essa parte hormonal, principalmente feminina, mas também tem relatos na parte masculina também. Pode ajudar a equilibrar o metabolismo em casos de exaustão, especialmente quando provocada pelo excesso de atividades físicas. Interessante para os esportistas, e lembrando que antigamente eles utilizavam como alimento, e as propriedades também para aqueles guerreiros, né? Eles guerreavam muito naquela época. Eles utilizavam o funcho doce para todas essas propriedades que já estamos citando nos óleos essenciais. Então, eles sabiam o que faziam, não é verdade? Ele tem, inclusive, pesquisas científicas mostraram um grande potencial antitrombótico. Então, para pessoas que têm tendências à trombose, fazer os tratamentos, né, especialmente nas pernas, acontecem muito, né? O óleo essencial de funcho doce, a partir de atividade antiplaquetária de largo espectro, efeito desestabilizador do coágulo e ação vasorrelaxante. Então, é interessante, quando a pessoa faz um tratamento para trombose de diversos tipos, passar num aromaterapeuta que seja bastante experiente e fazer uma formulação para essa pessoa vai ajudar bastante, isso é muito bom. E o aroma é muito gostoso também. Estimula o fluxo de leite materno, então para as mamães que estão amamentando ele é excelente. Então quando nós falamos de galactagogo é porque ele estimula essa parte do leite, do aleitamento materno, isso é muito bom. Sistema digestivo, depurativo e desintoxicante do organismo, especialmente após o abuso de comida e bebidas. É indicado para a redução de apetite e para a compulsão alimentar. Então, essas compulsões geralmente elas vêm de um estado de estresse ou então de uma tensão, né? E a gente precisa perceber qual é a emoção que leva a isso, mas ele auxilia em todos esses aspectos. Além de ser digestivo, ajuda na diarreia, flatulência, soluços, náuseas e vômitos, principalmente associados à tensão nervosa. Então, a maioria dos problemas vem a partir de uma tensão nervosa maltratada. Um bom tônico para o sistema digestivo, o fígado, rins, inclusive também o baço. No sistema respiratório, ele sendo antiespasmódico, expectorante, ao ser inalado ajuda nos casos de constipação, tosse, asma e bronquite.
As propriedades emocionais confere força, coragem e é excelente para tratar autoestima. Acalma o sistema nervoso, aumenta o bom humor e a alegria de viver. Para obter vida longa, poder, força, vigor físico, inclusive vigor emocional. Propriedades vibracionais, desde a Idade Média utilizado para proteger e afastar inclusive os maus espíritos das pessoas, dos ambientes, de se proteger dos maus pensamentos dos outros. Porque às vezes a influência dos maus pensamentos dos outros nos atrapalham. Então às vezes eu faço formulações inclusive de sprays de ambiente utilizando o óleo essencial de funcho doce, também para as pessoas que queiram esse bem-estar ou afastar qualquer coisa que possa atrapalhar o ambiente do seu lar ou do seu local de trabalho. Cuidados e precauções. Usar sempre bastante diluído, ele também tem um aroma bastante forte. Então você, quando for fazer uma formulação, coloque em concentrações bem baixas. Manter fora do alcance de crianças. Evitar o uso durante a gravidez. Você pode utilizar depois da mamãe ter esse bebê para poder aumentar o fluxo de leite, mas na gestação não pode. Não pode ser utilizado por epiléticos e de pessoas que têm a peles muito sensíveis. Então ele pode ter, por exemplo, uma reação alérgica com certa facilidade. Então, para que evitar isso, utilize em porcentagens no máximo de 0,5%. Às vezes até menos, o efeito é alto, como eu já ensinei, que não é a quantidade, e sim a qualidade do óleo essencial que faz o efeito. E as partes vibracionais também deles são enormes. Nós vamos falar agora do óleo essencial da erva doce, das sementinhas da erva doce. No caso, nós falamos do funcho doce, que é a planta, né, que é as folhas verdes da planta. Agora nós vamos falar das sementinhas da erva doce. Mas primeiramente eu vou citar a citação do Fernando Amaral sobre a erva doce. A erva doce é carinho, paz e equilíbrio. Ela ajuda a encontrar o conforto e o prazer físico e emocional. Para as pessoas que estão tentando se autoconhecer, é excelente também. E lembra um pouquinho me lembra bastante o colinho de mamãe também, porque a erva doce, aqueles chazinhos de bebê, me lembra muito a infância. São muito oferecidos para os bebês, para as crianças pequenas e para as pessoas de todas as idades pelos seus poderes digestivos. No óleo essencial de erva doce, a família botânica apiácea, mesma do funcho doce, mas eu vou repetir. O nome científico também é Foenicula vulgare na variedade dulce, porque tem também a variedade amarga, que ele não tem, inclusive, há diferenciações até nos compostos fitoquímicos. O país de origem natural do sul da Europa, como Hungria, hoje cultivada também na Índia, na China, no Paquistão e até na Argentina. Mas aqui no Brasil nós temos também a erva doce. Em alguns pontos aqui do Brasil nós temos, com bastante qualidade também. Só não conheço ainda seu óleo essencial brasileiro. A extração, a destilação a vapor das sementes picadas e esmagadas. Então, o que são as sementinhas, elas são bastante aromáticas, aquela que nós fazemos o chazinho, mas ela primeiro tem que estar esmagada para depois fazer a extração do óleo essencial no arraste a vapor. Os principais componentes químicos, o anetol de 50% a 60%, então a parte fitoquímica quando é semente já é bastante diferente, por exemplo, de um funcho doce. Ele tem limoneno, mirceno, pineno, felandreno, ácido anísico, aldeído anísico e cindeol. A variedade amarga, ela contém também fenchona, que é 18% a 22%. Então, é somente essa variedade que tem essa substância. As propriedades, ele é antisséptico, ele é aperitivo, antiespasmódico, anti-inflamatório, ele é carminativo, depurativo, desintoxicante, diurético, emenagogo, expectorante, galactagogo, estimulante, estomáquico, tonificante e vermífugo. Olha quantas propriedades, e tem muito mais. Ela é bem mais estudada dessa família, é o que é mais estudado, é as sementes da erva doce. Indicações terapêuticas. Para a pele, trata peles ressecadas e envelhecidas.
Então é excelente para você colocar em formulações para a pele, mas como eu já falei no início, inclusive do funcho doce, sempre em concentrações extremamente baixas, apesar do aroma dele ser bem mais docinho, tudo, ele também ele tem um aroma um pouco enjoativo se você colocar numa concentração mais alta. Então sempre faz com pouca concentração que o aroma fica muito gostoso. Para o sistema circulatório, má circulação, celulite, gordura localizada, retenção de líquidos e dores nas costas e lombares. Excelente inclusive para massagens por conta de tudo isso. Ele, por ser poderoso diurético, ele é capaz de ajudar na retenção de líquidos e desintoxicar o corpo. Então é excelente para, por exemplo, uma drenagem linfática. Especialmente útil para melhorar o sistema linfático para auxiliar o emagrecimento. Tem efeito anticoagulante, antitrombótico, anti-inflamatório, analgésico. Tem efeito espasmolítico, auxiliando inclusive no tratamento de dores lombares e musculares. Então a pessoa que está com muitas dores, por exemplo, faz uma massagem, por exemplo, com óleo de massagens, com óleo para dores, né, que eu já mostrei para vocês nas outras vezes, utiliza nos cremes, por exemplo, uma formulação que tenha uma concentração um pouquinho mais alta quando é para dores, que alivia bastante. No sistema digestivo, flatulência, indigestão, náuseas, inibidor do apetite e constipação. Ação, ele é considerado um dos melhores medicamentos digestivos, porque de acordo com a medicina chinesa, entre as suas qualidades está de aquecer e secar. Seu aroma no ambiente prepara o organismo para uma digestão mais tranquila e equilibrada. Olha que interessante, se você colocar, por exemplo, num difusor elétrico, por exemplo, no ambiente onde você vai fazer a refeição, ele vai auxiliar na digestão, só em estar inalando esse óleo essencial. Pessoas com problemas digestivos sentem muito alívio e bem-estar imediatamente com esse aroma, pois ele age como um regulador emocional no ambiente, mais direcionado ao equilíbrio do sistema nervoso. Então, todos esses dessa família, eles tratam essa parte, né? Então, muitos problemas digestivos de origem nervosa, inclusive gastrites, entre outros problemas também. Os gregos foram os primeiros a reconhecer o seu valor como auxiliar no emagrecimento e chamavam-a de maraton, que significa manter a forma. A gente conhece o nome maratona, a gente esquece que vem das origens gregas, né? Esses testes físicos e são maravilhosos de assistir, né? E isso significa manter a forma. As sementes eram comidas por atletas enquanto treinavam para os Jogos Olímpicos para proporcionar força e longevidade. Então, eles utilizavam nas guerras o funcho doce, as sementes, inclusive, eram utilizadas para poder se preparar para os exercícios físicos. Então, é isso aí, estamos falando não só de séculos, mas de milênios de comprovações, né? No sistema respiratório, ele trata asma, bronquite e coqueluche. Ação. Por ser antiespasmódico, é um bom óleo pulmonar, agindo positivamente no sistema respiratório mais ligado aos problemas nervosos do sistema, como asma e dispneia nervosa, que são disparados a partir desses problemas nervosos. Geralmente as pessoas têm falta de ar quando passam, por exemplo, uma situação assim emocional assim mais desagradável. Alivia os sintomas e melhora o estado do sistema nervoso, pois possui atividade reguladora do sistema nervoso central. Ele alivia desconfortos na região do tórax. Então é interessante, por exemplo, a pessoa que tem esses problemas respiratórios fazer também um óleo de massagem para passar no peito, nas costas, na região torácica completa, né, frente, laterais e costas, e para aliviar esses sintomas, que vão aliviar tanto a parte respiratória quanto a parte do sistema nervoso central que origina esses problemas. Então, o correto é sempre tratar a origem dos problemas. Quais são as origens dos problemas respiratórios? Aqui está dizendo que se for de origem emocional, é esse óleo essencial que você deve escolher. No sistema geniturinário, ele trata infecções do trato urinário, problemas de menopausa, amenorreia, síndrome pré-menstrual inclusive, insuficiência na produção de leite em mães que estão amamentando. Então é interessante, como eu já falei, utilizar
Por exemplo, uma pessoa que está com síndrome pré-menstrual, fazer também creme ou então um óleo que utilize ele passar sempre no abdômen e sempre passar nas costas também. E para as mães também passarem na região próxima, assim, as mamas, mas só a inalação ela já faz esse efeito também. Porque, no caso, os bebês eles podem não gostar desse cheiro, não fazer bem para essas mamães, né? E teriam que serem retirados, por exemplo, na hora do alimentamento das crianças. Tem várias formas de utilizar esse óleo essencial com bastante resultados, mas só o colarzinho difusor já ajuda bastante. Ele é conhecido por ter uma significativa ação estrogênica devido a hormônios vegetais contidos nessa planta, de modo que pode ser útil para regular o ciclo menstrual, auxiliar em caso de TPM, menopausa, amenorreia, todos os problemas que possam existir dessa origem. Ajuda a reduzir os sintomas causados pela flutuação devido aos hormônios, aos níveis hormonais, que é o que muitas pessoas têm esses problemas, né? A gente só lembra na parte da menopausa. Não, as meninas quando estão adolescendo também têm essas flutuações hormonais. Então tem várias fases que nós temos, né? Então você fazendo um tratamento com óleos essenciais que têm esses poderes estrogênicos é excelente para os tratamentos nessas pessoas. As propriedades emocionais. Ele é sedativo, eficaz no tratamento de timidez e autoestima. As propriedades vibracionais, ele estimula o entusiasmo para o dia a dia, é um protetor espiritual, promove confiança, perseverança e abertura para novas ideias. Por ser do elemento terra, como todas as sementes são do elemento terra, ele estimula a expressão através da fala e é o óleo essencial da comunicação. Então assim, eu gosto de falar inclusive as experiências que eu passo. Quando eu tenho óleo essencial novo, eu procuro ficar uma média de 1 mês com cada óleo essencial no colarzinho difusor, em formulações que sejam somente com aquele, para que independente daquilo que eu estou lendo em vários livros, eu quero sentir, eu quero ter as minhas próprias percepções com esse óleo essencial. E o óleo essencial de funcho doce que eu mais fiquei, de erva doce, o quanto que me fez despertar algumas emoções, me fez despertar alguns sentimentos, né? E recordações às vezes, como acontece também. Mas o que eu achei interessante, eu fiquei 1 mês com o de funcho doce e eu percebi a interação que as pessoas do entorno também podem ter conosco quando eles inalam. Por exemplo, nós temos que lembrar que quando nós passamos uma formulação que tenha determinado óleo essencial, ele vai interagir com nossos feromônios e nós vamos ter cada um o seu aroma diferente, quer dizer que o produto pode ser o mesmo para todos vocês e a mim, mas cada um vai exalar de uma certa forma porque vai estar interagindo junto com seus feromônios. E eu percebi que realmente eu fiquei mais alegre, mais brincalhona, eu estava mais divertida, realmente o bem-estar que proporcionou no meu organismo foi muito, muito grande. Vale a pena experimentar. Precauções, ele não é irritante, é relativamente não tóxico. O que significa isso? É mais ou menos tóxico. Então nós temos que ter cuidado sim. Os aromas de todos eles são muito fortes e as concentrações bastante baixas. Use esse óleo com moderação, pois pode causar sensibilidade em algumas pessoas. Contraindicado para gestantes, epiléticos, crianças até 5 anos, pele com fissuras, pacientes com endometriose, câncer de mama ou no sistema reprodutivo. Então, porque ele tem essas propriedades, né, hormonais, eles podem interagir. Então, não pode utilizar nessas pessoas, especialmente com problemas de tumores femininos, principalmente. Não utilize concentração maior, aqui está em 2% em aplicações dérmicas, no caso, por exemplo, para problemas de dores, como eu falei, mas nesse caso eu ainda sugiro, utilize 0,5%, que é uma dosagem muito, muito boa, 2% no máximo, dependendo do caso de problemas, alguns problemas, mas de 0,5% a no máximo 1% seria o ideal. Eu estou colocando aqui nas cartas aquilo de acordo com as pesquisas nos livros, ok?
Não utilize concomitantemente com medicações anticoagulantes, porque ele já é anticoagulante. Então você não deveria utilizar quando você toma esses tipos de medicação. Então presta atenção, esse óleo essencial ele é bastante estudado e já tem bastantes reações de acordo com o que eu já citei nas precauções, ok? Agora nós vamos falar de um óleo essencial que eu já tive e já não tenho mais e é interessante estudá-lo, que é o óleo essencial de anis estrelado. Ele tem esse formato muito bonito de estrela, eu acho muito bonito, uma estrela perfeita, e como a natureza ela é maravilhosa, não é verdade? E tem um aroma muito gostoso, só de tocar você já sente aquele aroma gostoso. O nome científico é Illicium verum. A origem aqui, pelo que eu estudei, é na Espanha, porque esses livros que eu tenho, eles não têm esse óleo essencial. Então eu fiz pesquisa em outros locais, então não consegui ainda uma quantidade maior de dados. Extração é destilação a vapor dessas florezinhas aqui, junto com as sementinhas que vem junto. Ele tem aroma intensamente adocicado e até meio picante. Eu achei muito forte quando eu tive esse óleo essencial, ele demorou para eu terminar de utilizá-lo, porque ele tem um aroma muito forte, você precisa utilizar muito pouquinho para ter uma quantidade assim bastante intensa de aroma. Problemas de pele, ele é antioxidante, promove viço e brilho na pele, estimula a síntese de colágeno na pele, então é excelente para formulações de pele. Se você quer, por exemplo, fazer um creme com concentração bem baixa, ele é excelente para deixar a pele mais bonita. E para o sistema respiratório, ele é expectorante. E para o sistema circulatório, ele é inibidor de apetite, digestivo e diurético, reduz edemas e, olha que interessante, ele é antidiabético. Então a pessoa que tem diabetes utilizando, por exemplo, um colarzinho difusor pode auxiliar bastante em alguns problemas com essa pessoa, ou então que possa utilizar num aromatizador, ou possa utilizar num difusor, né, desses elétricos, é excelente para você tratar pessoas que têm diabetes. O sistema geniturinário, por ser antiespasmódico, é indicado para cólicas menstruais, alivia sintomas da menopausa e TPM, e ele aumenta a libido também. Propriedades emocionais, ele é sedativo e neuroprotetor. É o óleo essencial da expansão, auxiliando a eliminar tensões, medos, bloqueios e timidez. Ele incentiva a abundância, é um óleo de prosperidade. Propriedades vibracionais, ele incentiva a conduzir a própria história. Aumenta a vitalidade, a abundância, promove clareza e aumenta a intuição. Interessante, não é verdade? Precauções, ele é contraindicado para gestantes, epiléticos, crianças até 5 anos, pele que tenham fissuras, pacientes com endometriose, cânceres de mama do sistema reprodutivo. Não utilize concentração maior que 2%, mas como eu já falei do óleo essencial de erva doce, de 0,5% até no máximo 1% já é bastante satisfatório, porque ele é um óleo essencial muito forte. Em aplicações dérmicas o cuidado é muito maior, porque ele tem muitas chances de dar uma alergia, inclusive tardia. O que é uma alergia tardia? Quando você vai passar no dia a dia, você não sente na hora, mas depois talvez de uma semana, 15 dias, você vai sentir que sua pele ela não está aceitando aquilo. Então você é melhor prevenir do que remediar. Utilize sempre em baixas concentrações, que todos esses efeitos serão bastante aproveitados. E o aroma vai ser também bastante agradável. Não utilize concomitantemente com medicações anticoagulantes, porque ele já tem esse efeito anticoagulante, como também da erva doce. Então, como eu já falei para vocês, eles têm algumas semelhanças. Todos eles em comum, eles tratam esses problemas femininos, são óleos que transmitem coragem, então são óleos que têm bastante efeitos digestivos, respiratórios também, uns mais, outros menos, de acordo com a sua porcentagem de fitoquímicos, mas são interessantes. Dos três, o aroma que eu acho mais gostoso é o óleo essencial de funcho doce, que são as folhas, que não é doce demais,
né? Ele é meio adocicado, mas nem tanto, tem aquele toque meio verde, né? E o aroma é muito, muito, muito gostoso. Eu gosto muito e eu sugiro que façam formulações para toda a família. É interessante você colocar, por exemplo, num lavabo, por exemplo, para tomar banho ou para lavar as mãos, né? Que tem esse aroma muito gostoso, tanto para mulheres, homens, crianças, desde, como falou, que não sejam tão pequenos. Acima de 5 anos já é uma idade segura para você utilizar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, preparada com muito amor e carinho, e que vocês experimentem os óleos essenciais de erva doce, funcho doce ou anis estrelado.